Vamos orar. Senhor, nós te louvamos. Nós engrandecemos o teu nome, que está acima de todo nome. Nós declaramos, ó Deus, que tu és bom, que tu és perfeito, que tu és glorioso, que tu és eterno, bendito, Deus vivo, Deus fiel. E nessa noite, nós queremos, ó Deus amado, nos render diante de ti. Nos render, ó Deus amado, em louvor, em gratidão ao Senhor, por tudo que tu és, por tudo que o Senhor representa nas nossas vidas. Queremos, ó Deus amado, adorar na beleza da tua santidade. Queremos declarar, ó Deus, que te pertencemos, que nós somos o teu povo escolhido, o povo que um dia irá morar contigo na glória. E nessa noite, Paizinho querido, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que não seja eu a falar, mas que seja o teu Santo Espírito a falar através da minha vida. Estou aqui como um vaso nas tuas mãos, Pai. Faz o teu querer nesta noite. Ministra, Deus amado, a cada coração sedento que chegou neste lugar. Que cada vida, Deus querido, que adentrou este lugar, seja impactado com o poder da tua palavra, com o poder da revelação da tua palavra, Deus. Que encontre aqui corações, ó Deus, sedentos, como essa juventude. Que encontre aqui, ó Deus amado, corações que tenham sede e fome de ti. Fome e sede pela tua presença, Pai. Ah, Senhor, queremos sim viver, ó Deus amado, aquilo que o Senhor tem preparado para o teu povo. Queremos viver o teu reino, queremos viver a plenitude do teu reino, Senhor. Queremos, ó Deus amado, ser esse povo que vamos alcançar essa plenitude e vamos desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Eu te louvo, Santo Espírito de Deus. Eu te louvo, Deus soberano, glorioso, poderoso, santo, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Eu te louvo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Podem sentar, igreja. Confesso aos irmãos que é sempre um grande desafio subir neste lugar. Não é fácil, mas nós somos chamados para cumprir o ID e a gente tem que arregaçar as mangas, né, igreja? E fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E hoje eu quero falar sobre a plenitude do reino de Deus, a sua consumação eterna. Vamos repetir? A plenitude do reino de Deus, sua consumação eterna. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías capítulo 65, nós vamos ler 2 textos. E eu vou começar por Isaías 65, a partir do verso 17. Aleluia. Encontraram? A partir do verso 17 diz assim: pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegre-se, porém, e regozijem-se para sempre no que eu vou criar. Porque vou criar Jerusalém para regozijo e seu povo para
para a alegria. Por Jerusalém me regozijarei, e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza. Amém? Agora vamos lá em Apocalipse, no capítulo 21. E nós vamos ver o cumprimento dessa promessa em Apocalipse. A partir do verso 1 diz, Apocalipse foi escrito por João, e João teve uma visão, foi levado em espírito a essa nova Jerusalém. E no versículo 1 diz, então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. E no verso 7 ele diz, o vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Quantos podem dar um glória a Deus por essa palavra? Que palavra poderosa, que palavra preciosa, queridos, Deus nos dá de presente. Nós vemos em Isaías uma promessa, ali ainda não estava formado, porque havia um processo a ser vivido. Mas nós vemos em Apocalipse o cumprimento desta promessa. Diga assim, o meu Deus, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Deus é fiel para cumprir as suas promessas, queridos. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E o que Ele fala, Ele cumpre. O nosso Deus é um Deus fiel. Amém? E Ele não pode mudar aquilo que Ele é. E nós vivemos, queridos, em um mundo marcado por vários contrastes. Ao mesmo tempo que vemos o avanço da tecnologia, do crescimento da humanidade, também testemunhamos guerras, doenças, injustiças, famílias destruídas, corações vazios, dor, fome e o pecado que tem dominado de uma forma terrível. E muitas vezes nós nos perguntamos, será que um dia tudo isso terá fim? Como essa história vai terminar? E o que eu acho interessante é que muitos crentes têm medo de ler Apocalipse. Eu vou ler Apocalipse? Misericórdia, né? Queridos, Apocalipse, ele não é o fim. Ele é a realização de uma promessa que Deus nos fez. Onde Ele diz que aquilo tudo que nós vivemos nessa terra vai passar.
E o primeiro plano, o projeto inicial, vai se cumprir na eternidade. E nós desfrutaremos dessas promessas, nós desfrutaremos desse propósito que Deus fez no jardim do Éden com Adão e Eva. O pecado corrompeu, mas Cristo veio para trazer de volta a restauração daquilo que nos foi proposto. E nós alcançamos em Deus a sua graça, a sua misericórdia, para que possamos viver a plenitude da sua glória com Ele na eternidade. Aleluia! Então, à primeira vista, queridos, parece que o mal venceu. Nós vemos famílias destruídas, nós vemos tudo que não presta, o pecado dominando a terra, guerras, mortes, terremotos, tantas misérias nós temos visto no nosso dia a dia. Mas eu quero dizer para você que Apocalipse não foi escrito para te trazer medo, ele foi escrito para fortalecer a sua esperança, para te mostrar que o fim não é aqui nessa terra. Existe algo glorioso nos aguardando, existe algo precioso de Deus preparado para receber um povo santo, um povo que persevera, um povo que confia na mão poderosa do seu Deus. Aleluia! Então nós não podemos nos limitar a esta terra, nós não podemos nos limitar ao pecado que tão de perto nos rodeia. Nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé e crer que dias melhores virão e nós desfrutaremos de um tempo novo. Queridos, a Bíblia nos diz que João viu novos céus, um novo céu, uma nova terra. Porque o céu que estamos vivendo já havia passado. Tudo isso que nós vivemos, João já estava vendo como passado. E ele adentrou a glória através do Espírito, a glória eterna que Deus preparou para nós. E é essa esperança, queridos, que Apocalipse vem nos trazer. É essa esperança que todo cristão, que todo ser humano precisa ter em seu coração. Que dias gloriosos virão. Tereza e Cleide, mas eu tenho desfrutado de coisas tão boas com Deus. Eu tenho vivido dias maravilhosos na presença do Senhor. Mas eu quero te dizer que o que você já viveu de melhor em Deus não se compara com aquilo que você vai viver com Ele na eternidade. Aleluia! Não se compara, queridos. O dinheiro, a prata, o ouro não se compara com a majestade da glória de Deus que está sendo preparada para nós. E nós vamos viver essa consumação eterna. Nós vamos viver essa plenitude de Deus, né? Aqui na terra, porque a Bíblia diz que a nova Jerusalém desce dos céus. E Ele vai chamar cada um de nós pelo nome. E nós vamos adentrar as portas dessa cidade santa. Aleluia! Então Apocalipse não é um livro sobre o fim. É um livro sobre o triunfo definitivo de Deus. João chega ao capítulo 21, depois de contemplar a derrota de Satanás. Se você já leu, você vai ver aí nos capítulos anteriores, precisamente no capítulo 20, onde Deus destrói Satanás para sempre. Para sempre, queridos. Satanás vai atormentar até esse dia, mas nesse dia Jesus vai vencer Satanás, vai destruir, vai mandá-lo para o fogo eterno, onde haverá ranger de dentes, onde haverá um fogo consumidor
consumidor que queimará continuamente, e ele não mais tocará nos escolhidos de Deus. Aleluia! Então Deus abre diante de uma... Me perdi, peraí. Então João chega ao capítulo 21, depois de contemplar a derrota de Satanás, o juízo final e o fim de toda a oposição do reino de Deus. Deus abre diante dele uma nova realidade. Não é apenas um novo lugar, é uma nova ordem. É a consumação de tudo aquilo que Deus planejou desde a eternidade. Aqui encontramos o cumprimento de todas as promessas que começou em Gênesis e chega no seu ápice em Apocalipse. Queridos, se nós formos ler toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos um Deus que anseia por essa plenitude, por essa consumação. Um Deus que anseia para viver no meio do seu povo para sempre. Nós vimos que quando Deus criou Adão e Eva, Adão precisamente, a Bíblia diz que Deus andava no jardim todos os dias para se encontrar com Adão. Então todos os dias Adão tinha, esse contato com o Senhor. Adão vivia na presença do Senhor. Adão conversava com o Senhor. E quando o pecado adentrou, essa intimidade, essa presença, ela foi corrompida, ela foi quebrada, ela foi afastada do homem. E o homem foi expulso do jardim. E o homem passou por muitas situações, como nós vimos até hoje: pecado, miséria, guerra. Nós vimos que Noé veio, salvou a sua família, mas Noé também salvou o propósito que Deus tinha para o seu povo. Noé ali representa o recomeço de uma nova geração. E aí veio o Egito, Moisés tira o povo do Egito e aquele povo anda pelo deserto, mas aquele povo era obstinado, desobediente, murmurador e terminou ficando para trás e não adentrando a terra prometida que o Senhor havia preparado. Somente Josué e Caleb daquela geração adentraram a terra prometida. E aí no decorrer da história nós vimos em Jesus a renovação, a restauração, a chegada desse reino, a chegada do reino eterno, do reino que irá ser eterno, porque em Jesus nós alcançamos a plenitude da salvação. Cristo se sacrificou, Cristo pagou o preço, a dívida que havia sobre mim, sobre você, foi paga por Cristo na cruz do Calvário. Ah, amigos, como precisamos entender este plano, como precisamos entender este propósito. Sabe por quê? Porque quando nós compreendemos este projeto de Deus, quando nós entendemos qual é o nosso papel diante do Senhor, queridos, o pecado não tem mais poder sobre as nossas vidas. A bebida, o álcool, as drogas, a prostituição, o medo, a angústia, a depressão, as enfermidades não terão mais poder sobre as nossas vidas, porque nós aguardamos com paciência a glorificação do Senhor, vivermos eternamente na plenitude desse Deus soberano. Como precisamos entender, queridos, a nossa herança não está nesta terra, mas está em um lugar que Cristo
Cristo disse, após a sua morte, vou vos preparar um lugar, aleluia, um lugar onde eu irei habitar com vocês para sempre, e lá não haverá choro, não haverá dor, não haverá morte, não haverá guerra, porque eu estarei contigo e eu já restaurei todas as coisas, e hoje eu faço uma coisa nova na tua vida, aleluia. Quando entendemos isso, queridos, o que é o pecado diante da majestade e da glória de Deus? O que é o pecado diante de tudo que Deus tem preparado para mim e para você? Não é nada. Essa carne, ela vai ficar aqui, no pó. Mas nós receberemos um corpo glorificado, aleluia. Nós receberemos um novo nome. Nós receberemos um corpo glorificado, um novo nome, e habitaremos com esse Deus para sempre. Aleluia. O jardim perdido transforma-se em uma cidade gloriosa. A comunhão interrompida torna-se eterna. O reino inaugurado por Cristo manifesta-se agora em sua plenitude. A consumação do reino é o momento em que Deus restaura definitivamente tudo o que o pecado destruiu. Aleluia. Estabelece sua presença eterna entre os homens e manifesta o seu governo perfeito sobre toda a criação. Então, queridos, a consumação do reino é esse momento de restauração definitiva. Não vai ficar nesse cai, levanta, nesse cai, levanta, nesse pecado, se arrepende e volta. Não, vai ser definitivo. Vai ser para sempre, vai ser eterno. Então, queridos, independente do que você tem vivido hoje, comece a meditar nesta palavra. Quais são as nossas escolhas? O que nós temos preferido viver? Porque muitos de nós temos escolhido viver outra vida e não a vida que Deus tem preparado. Mas é um momento que devemos refletir, que devemos pensar. Cristo não tem hora nem tem dia marcado para voltar. E Ele, quando voltar, como é que eu vou estar? Como é que Ele vai me encontrar? Será que nós vamos continuar vivendo essa vida que nós estamos acostumados a viver no nosso dia a dia? Ah, não, eu peco, mas eu peço perdão e Deus me perdoa. Ah, não, eu caio, mas eu me levanto. Sim, queridos, mas quando isso passa a ser algo repetido, querido, será se Cristo não pode chegar no momento em que você está com a sua vida despreparada para essa glória, para receber essa plenitude? Então medite nessa palavra, queridos. A consumação do reino é esse momento em que Deus está restaurando a minha vida dia após dia. Cada dia eu estou buscando a presença do Senhor. Eu estou procurando viver uma vida de santidade. Eu estou perseverando mesmo diante das lutas, mesmo diante das guerras. Eu permaneço, eu continuo firme, eu continuo crendo, eu continuo clamando. Nós precisamos parar de olhar para trás, porque a Bíblia diz que as coisas passadas Ele não se lembra mais, mas muitas vezes nós é que nos lembramos e vamos lá novamente viver no lamaçal do pecado. Queridos,
o pecado precisa ser retirado das nossas vidas. Precisamos viver vidas dignas diante do Senhor, porque a palavra diz que aquele que permanecer fiel. Queridos, quem vai herdar essa consumação da plenitude não é qualquer um, é aquele que permanecer fiel até o fim. Aleluia. E nós precisamos entender que permanecer fiel não é ausência de tribulações, porque a Bíblia diz: no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. No mundo tereis aflições, tribulações, dores, mas eu venci. Continue firme, continue crendo, continue sustentado pela graça desse Deus, porque o que está por vir é melhor do que nós temos vivido. A plenitude do reino é a restauração de toda a criação. No versículo 1, João diz: vi um novo céu e uma nova terra. João não diz que viu almas indo para o céu, né? Ou está no céu. Não viu almas no céu. Ele diz que viu uma nova criação. Isso é extraordinário, porque Deus não está apenas levando pessoas para um lugar melhor. Ele está restaurando todo o universo. Queridos, quando Adão e Eva pecou, só quem foi prejudicado foi o homem? Alguém pode me responder? Não. Toda a criação, ela foi prejudicada. E a plenitude do reino, ela restaura toda a criação. De homem a animal, a natureza, ao universo, toda a criação, ela é restaurada por Deus. Em Gênesis capítulo 1, verso 1, a Bíblia diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. E agora em Apocalipse 21, João diz: eu vi um novo céu e uma nova terra. A história termina, queridos, justamente como começou. No princípio, Deus criou o céu e a terra. E se você for ler os demais versículos, dizem que Deus disse: haja luz, houve luz. Faça separação entre luz e trevas, houve, como nós sabemos de toda a história. Então, a história termina como começou, agora de uma forma diferente. No início foi experimentado o pecado. No início foi experimentado a corrupção da alma humana. Mas, queridos, nesse novo céu e nessa nova terra que João contempla, aleluia, está sem pecado, sem maldição, sem morte, sem corrupção. O pecado afetou tudo. O nosso relacionamento com Deus afetou a natureza, o nosso corpo, a nossa mente. Mas vemos um Deus que não abandonou a sua criação. Aleluia! Você consegue entender isso, queridos? Deus criou para que nós vivêssemos essa nova vida em Cristo lá no início. Mas Ele deu livre-arbítrio e o homem escolheu o mal. Deus podia ter nos abandonado. Deus podia ter dito: chega, eu não aguento mais esse povo. Como muitas vezes Ele fala: eu vou destruir esse povo obstinado, esse povo murmurador, esse povo desobediente, esse povo pecador. Mas, queridos, existe algo dentro de Deus que não permite que Ele destrua aquilo que Ele criou. E sabe o que é que existe? Um amor incondicional
incomparável, um amor incondicional, um amor eterno que Ele não conseguiu fazer o que muitas vezes Ele dizia que ia fazer. Esse amor perseguiu toda a criação até os nossos dias. Quando Deus envia Jesus, é a prova viva de que esse amor está além do nosso entendimento. Um pai, um único filho, e Ele envia por uma humanidade pecadora, por uma humanidade que está ali destruída, que não está nem aí para Deus, como nós temos visto hoje em dia. Mas Cristo veio para provar esse amor e para trazer de volta o reino de Deus e a sua plenitude sobre as nossas vidas. Cristo veio como homem para nos mostrar que há um amor maior que está nos aguardando desde a criação do mundo. Deus não destruiu, Deus não abandonou a sua criação. Ele quer nos restaurar, queridos. Ele quer nos restaurar todos os dias. E que nós possamos abrir os nossos lábios e dizer como Paulo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ah, queridos, isso é desfrutar da plenitude de Deus. É entender que o que tem aqui é muito raso para a profundidade do que Deus tem preparado para cada um de nós. Aleluia. Esse é o caráter de Deus. O pecado destrói, mas a graça restaura. Paulo diz em Romanos 8:19. Deixa eu abrir aqui rapidinho. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança somos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que ainda... Quem espera por aquilo que está vendo? Então, queridos, Paulo nos diz que a criação aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Nós somos a criação de Deus. Diga isso: eu sou a criação de Deus. E eu anseio, como diz essa palavra, eu anseio pela revelação de filho de Deus. Nós aguardamos, queridos, essa revelação de filhos, de sermos filhos de Deus. A obra de Cristo é maior do que simplesmente levar pessoas ao céu. Ele restaura todo o pecado, tudo que o pecado corrompeu. Tudo que foi corrompido pelo pecado desde o início, Cristo
traz restauração. Então, nós estamos em um processo de restauração, para que possamos experimentar essa plenitude do reino de Deus na sua consumação. Então, nós aguardamos, queridos. Então, o que nós aguardamos pela fé. Porque os nossos olhos físicos ainda não veem, mas nós cremos na palavra revelada e nós aguardamos ansiosamente o cumprimento desta palavra. Amém? A plenitude do reino é a presença definitiva de Deus. No verso 3 de Apocalipse, João diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Queridos, lá na glória nós não vamos precisar mais de templo. Nós não vamos mais precisar de ir buscar a Deus em um determinado lugar. Porque nós teremos a presença de Deus continuamente em nossas vidas. Será algo eterno. Nós não precisamos, vou para a igreja hoje, vou buscar a Deus, estou passando por um problema, vou buscar a Deus. Não, essa presença será diária, essa presença será constante. Não precisaremos mais chorar, não precisaremos mais sofrer, porque nós teremos esse Deus pleno, puro, juntamente conosco. Nós estaremos juntamente com Ele na glória eterna. Então, queridos, a plenitude de Deus, do reino, é a presença definitiva de Deus, e isso já nos basta. Sabe, muitas vezes nós achamos que, não, a glória de Deus são as ruas de ouro. A glória de Deus é a casa que Ele está preparando para mim. São as ruas de cristal. Queridos, há algo muito maior do que o ouro, do que o cristal, do que a Bíblia diz que os muros da cidade vai ser de jaspe, as portas da cidade vão ser de pérolas. Mas, queridos, nenhum bem é maior do que a presença gloriosa desse Deus. É bom, não, tá pensando, eu vou viver na rua de ouro e de cristal. Vai, mas acima do ouro, acima do cristal, acima das pedras preciosas, tem um Deus soberano, maravilhoso, majestoso, que nós iremos adorar em todo o tempo, dizendo: Santo, 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 soberano, poderoso é o Senhor. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, amados, nós não estamos atrás de ouro. Eu quero é Deus. Sabe aquela música? Eu quero é Deus em todo o tempo. Eu quero Deus na minha vida. Eu tenho Deus. Eu estando na consumação da eterna de Deus, eu tenho tudo. Mas Deus, Ele é um Deus completo. Sabe? Deus, Ele dá o melhor dEle para cada um de nós. É por isso que a Bíblia faz questão de dizer: olha, eu estou preparando sim uma nova cidade. Eu estou preparando sim uma nova morada para você. E não é qualquer morada não, de tijolo, de cimento, não. Ei, peraí. Não, o que eu tenho preparado você nunca viu, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, aquilo que Deus tem preparado para os seus. Aleluia! Não existe nada que a gente possa comparar com essa glória eterna. Então, queridos, a maior promessa do texto, desde o Éden, que Deus deseja habitar com o seu povo. Depois da queda vieram o tabernáculo. Depois da queda veio os templos. Depois da queda veio Cristo enviado, o nosso Emanuel, o Deus conosco.
Depois de Cristo veio o Espírito Santo para habitar em nós. E tudo isso apontava para esse momento, a chegada do reino de Deus. Então, queridos, na consumação do reino, não haverá mais separação entre Deus e o seu povo. Alguém pode dar um glória a Deus? O maior presente do céu não será, como eu já falei, as ruas de ouro, não será as mansões celestiais, será o próprio Deus. A eternidade será marcada pela plenitude da sua presença. Queridos, e lá não vai ter mais serpente, ó. Lá não vai ter serpente não, para nos tentar não. Lá não vai ter mais o diabo para dizer, olha, isso aí vai passar, tem algo melhor para você. Vai não, porque nós vamos estar tão convictos desse Deus, tão cheios dessa glória, que a gente, ó, vai viver eternamente, glorificando e exaltando o nome dele. A Bíblia diz que ele venceu o diabo. Aleluia. E nós vivemos hoje, queridos, dias onde muitos têm desejado as bênçãos de Deus, mas não desejam a presença de Deus. É inevitável falar isso, porque é o que nós temos visto e muitos querendo as bênçãos, falando em nome de Deus, mas bem distante desse Deus. A plenitude do reino não é apenas receber de Deus, é viver com Ele eternamente. Queridos, o céu é céu porque Deus está lá. Porque o Senhor está lá. Todos nós queremos ir para o céu, mas não é por aquilo que Ele pode nos dar, é porque Ele está lá. É porque o nosso Rei vai governar neste reino eterno. E é o que nossa alma anseia, é o que nossa alma deseja, é viver nessa eternidade. Eu já ouvi uma criança falando, mas eu acho que eu não quero ir para o céu não. Diz que lá a gente vai viver cantando todo dia, toda hora. E muitas vezes nós paramos nisso, né? Vai ser algo monótono. Querido, como é que pode ser monótono algo preparado com a glória e com a presença de Deus? Só a cabeça de uma criança para não entender que é algo que a gente almeja viver, que a gente busca viver há quantos mil anos atrás. E que vai chegar esse grande dia, e quando esse dia chegar, nós vamos estar realizados, nós vamos estar completos, nós vamos estar satisfeitos, nós não vamos ter mais falta de nada, nós não vamos nos lembrar daquilo que vivemos, daquilo que passamos, não. O nosso intuito ali vai ser adorar, glorificar o nome desse Deus em todo o tempo. Como os anjos que adoram de dia e de noite e proclamam que Ele é santo, nós também proclamaremos. Aleluia. Então a consumação do reino elimina definitivamente os efeitos do pecado. A Bíblia diz no verso 4, Ele enxugará dos olhos toda a lágrima. Queridos, você já parou para analisar esse versículo? Quem é que vai enxugar as tuas lágrimas? Quem? Acho que você não entendeu, né? Verso 4, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, a antiga ordem já passou. Quem vai enxugar as nossas lágrimas?
Quem vai enxugar as nossas lágrimas, igreja? O próprio Deus. O próprio Deus vai enxugar do seu rosto, Eliabe, toda lágrima, todo sofrimento que você viveu, toda dor que você viveu. Ele vai enxugar do teu rosto toda lágrima. E isso fala de intimidade, isso fala de aproximação, isso fala da plenitude da presença dele em nós. Ele vai enxugar, Ele vai nos colocar nos seus braços, Ele vai nos amar de uma forma plena e nós o amaremos completamente também. Aleluia, igreja! Tudo o que entrou por causa da queda desaparecerá. Não haverá mais morte, nem luto, nem dor, nem sofrimento e nem separação. Aleluia! As lágrimas de hoje não definem o final da sua história, porque o próprio Deus enxugará dos teus olhos toda a lágrima. Como é maravilhoso saber que um dia nós não vamos mais sofrer. Nós não vamos mais correr atrás de nada nesse mundo, pensando que é o que nós precisamos. Como é maravilhoso saber e entender que tudo está preparado, está sendo restaurado para nos receber. As lágrimas não vão definir, queridos, o final da sua história. O reino chega ao ponto em que o pecado já não deixa qualquer marca. E essa é a vitória completa do Cordeiro. Essa é a vitória completa de Cristo. O pecado, ele não tem mais poder sobre as nossas vidas, porque nós somos lavados pelo sangue precioso de Jesus. Nós somos lavados e fomos purificados por esse sangue. O sangue que foi o sacrifício vivo na cruz, para que nós alcancemos corações puros, corações arrependidos, corações que confiem e acreditem na esperança eterna de vivermos essa vida gloriosa com o nosso Salvador. Aleluia. O trono permanece no centro de toda a eternidade. No versículo 5, nós vemos aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. O trono de Deus, queridos, ele permanece sendo o centro. Apocalipse aqui nos mostra que o centro sempre foi Deus e não o homem. Em toda a Bíblia, o centro das nossas vidas, o centro da nossa existência é o Rei, é o Senhor. Por mais que nós como homens queremos buscar poder, queremos buscar reconhecimento, tudo isso vai passar, tudo vai ficar aqui nessa terra, porque o centro da nossa vida na eternidade vai ser o trono de Deus que estará no meio de nós. Então, mesmo numa criação restaurada, o trono continua sendo o centro. Toda a eternidade será governada pela justiça, pela santidade e pela glória de Deus. A verdadeira felicidade do povo de Deus não estará apenas nas bênçãos recebidas,
mas em viver debaixo do perfeito governo de Deus. Diga assim: que venha o teu reino, que venha o teu reino, que venha o teu governo na minha vida. Queridos, quando Deus governa, o homem precisa sair do centro. O homem precisa dar lugar para Deus assentar no trono da sua vida. Não são mais as minhas vontades, como eu já falei que Paulo disse. Não são mais as minhas escolhas. Não é mais o meu querer, não é mais a minha vida, mas a vida de Cristo em mim, o governo de Cristo em mim, a vontade de Cristo em mim, a esperança da glória. É essa plenitude, igreja, que nós precisamos viver neste reino. Quando Jesus chega, ele diz: é chegada o reino de Deus. E esse reino, ele fala de governo, ele fala de domínio, ele fala de estar ali no centro de tudo. E porque muitas vezes nós queremos fazer as nossas próprias escolhas, porque muitas vezes nós queremos dizer para Deus o que Ele tem que fazer nas nossas vidas. Está errado, meu amigo, minha amiga. O que nós precisamos fazer é dar o governo das nossas vidas a Ele. É deixar que Ele governe, é deixar que Ele tenha o controle das nossas vidas. Porque quando Ele tem o controle, Ele tem as nossas vidas nas suas mãos e Ele cumpre o propósito que foi estabelecido desde o Jardim do Éden. E aí sim, nós vamos viver esta consumação eterna. Nós vamos viver o céu, o novo céu e a nova terra que João contemplou há muitos anos atrás, onde nem um de nós pensava em existir. João já havia contemplado essa eterna consumação. E esse presente, essa promessa é para mim e é para você. Eu não sei o que você tem vivido. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei como está a sua vida espiritual. Eu não sei como está seu casamento. Eu não sei como está a sua vida financeira. Eu não sei como está a sua casa, a sua família, os seus filhos. Eu não sei como está as suas emoções. Eu não sei como está a sua saúde. Mas eu quero te dizer que aquele que vive e reina, Ele é conhecedor da sua história. E Ele quer mudar a sua história. Ele quer restaurar o início, o meio e o fim da sua vida. E Ele quer te dar uma vida nova, um novo céu, uma nova terra, um novo viver em Cristo Jesus. Ah, meu amigo, anseie, como Romanos 8:19 diz: a criação anseia, a criação deseja. A criação deseja esta restauração, essa revelação de filhos. Nós precisamos ansiar. Nós não podemos viver como se Cristo só voltasse amanhã. Não, nós temos que viver hoje como se Cristo voltar hoje. Santifico a minha carne, santifico os meus pensamentos, santifico as minhas escolhas, santifico as minhas decisões, porque quando Ele vier vai ser num piscar de olhos e talvez você não tenha a oportunidade de se arrepender. E você vai apenas contemplar, mas não vai desfrutar. E eu acho que a dor maior vai ser essa. Quando Jesus chamar os seus e dizer: vinde benditos do meu Pai, adentre a nova Jerusalém celestial. Mas aquele que não se arrepender,
Aquele que viver no pecado, ele vai dizer: afasta-te de mim, eu não vos conheço. E esse povo será lançado no lago de fogo, que será o sofrimento eterno. Mas hoje Deus nos dá a oportunidade de refazermos as nossas vidas e de vivermos o novo dele nessa terra hoje. Doa o que doer. A carne é fraca, mas eu quero te dizer, o espírito é forte. Alimenta o teu espírito. Se nós alimentássemos o nosso espírito como a gente alimenta a nossa carne, queridos, nós seríamos muito mais fortes. Mas os papéis estão invertidos. Nós alimentamos mais a carne com os prazeres, com os desejos, com as vontades, e pouco adentramos a presença de Deus. Pouco buscamos a presença de Deus. Pouco desfrutamos da presença de Deus. Como nós vamos viver essa plenitude eterna se nós desfrutamos tão pouco dela aqui? Porque a Bíblia diz que o reino de Deus já chegou. O reino já chegou. Já se estabeleceu através de Jesus. Então, queridos, o Senhor precisa ser o centro da sua vida. Independente do que você tem vivido, retome hoje o caminho. Refaça hoje o seu caminho diante do Senhor. Deixe as coisas velhas para trás. Viva o novo de Deus todos os dias, para que possamos alcançar essa plenitude, para que possamos desfrutar de todas essas bênçãos que Deus preparou, queridos, para nós. Já está preparado, já está pronto. Nós só vamos aguardar o grande dia. E o grande dia vai vir. E que Ele encontre em nós corações puros e fiéis. Porque João, ele estava preso. João não teve essa visão quando ele estava no auge, no ápice da sua vida gloriosa, não. João estava preso em uma ilha, abandonado, chamado Patmos. Ele estava lá. Mas como eu falei, Deus não abandona aquele que permanece fiel. E ele vai lá na ilha de Patmos. E ele toma João e leva João em espírito e diz: João, hoje você está vivendo em sofrimento. Hoje você está preso. Hoje você pode até estar chorando. Mas João, olha para aquilo que eu tenho preparado para você. João, a sua vida não está limitada a isso aqui. Talvez João tivesse, queridos, afastado da sua família. E realmente estava, porque ele estava preso. João estava afastado de tudo que ele amava. Mas, queridos, João, ele recebeu o maior presente de Deus nesta terra. O anjo vai lá, toma João e diz: olha, João, vou te levar a um lugar que hoje os teus olhos físicos não veem, mas os teus olhos espirituais vão contemplar. Aleluia. E esse lugar é o que Deus tem preparado para nós. Esse lugar, amados, para de se apaixonar por as coisas deste mundo. Para de buscar este mundo mais do que a Deus.
Porque os teus olhos físicos não conseguem enxergar, mas quando você busca ao Senhor pelos seus olhos espirituais, você vai contemplar essa promessa já se concretizando na sua vida, na sua casa e na sua família. Vamos crer nessa esperança. A plenitude do reino, queridos, é a vitória definitiva. Eis que faço nova todas as coisas. E essa declaração resume toda a história da redenção. Deus não promete apenas melhorar a nossa realidade, Ele promete renová-la completamente. É uma nova criação. O pecado, a morte não terão a palavra final, mas Cristo terá a palavra final e o seu reino triunfará completamente. Aleluia! O pecado trouxe a ruína, mas Cristo trouxe a redenção para as nossas vidas. Louvado seja Deus! Na consumação do reino, veremos a restauração total. Tudo será novo. A criação, os céus, os relacionamentos, os corpos glorificados, a comunhão com Deus, a adoração. Nada ficará de fora da restauração promovida pelo Senhor. A herança, queridos, pertence aos que perseveram. Porque lá no versículo 7, o Senhor nos diz: o vencedor herdará tudo isso. E eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Diga comigo: a herança pertence ao que persevera. A Bíblia diz: aquele que for fiel até o fim. Ah, Senhor, mas no teu nome eu curei, no teu nome eu libertei, no teu nome eu preguei. Parou no meio do caminho? Não é fiel. O fiel permanece até o fim. Quem são os vencedores? Tem algum vencedor aqui? Quem são os vencedores? Diga: sou eu. Sou eu, é você. Nós somos os vencedores em nome de Jesus. O pecado que em nós habita cairá por terra todos os dias, porque nós permaneceremos fiéis até o fim e herdaremos a perseverança, herdaremos essa herança eterna, porque perseveramos. Aleluia! Sou eu, é você. Você não é um derrotado, você não é um coitado, você não é qualquer um. Você é filho, filha de um Deus glorioso, de um Deus poderoso, de um Deus que te ama de uma forma poderosa e gloriosa que você não consegue mensurar. Olhe para você e diga: eu sou um vencedor. E eu vou herdar, eu irei herdar esta herança eterna. Aleluia. Não são os mais fortes, nem os mais inteligentes. A consumação do reino é promessa para aqueles que permanecem fiéis até o fim. Vencer não significa viver sem lutas, e sim continuar confiando em Cristo, aquele que venceu o mundo. Estou no mundo, estou passando pela prova, dando glória a Deus, né? Passando pela prova, dando glória a Deus. Passando pela prova, olhando para aquilo que me aguarda. Passando
passando pela prova, crendo, confiando que Cristo já venceu e eu também vencerei. Nossa esperança não está nas circunstâncias presentes, mas na promessa daquele que está assentado no trono. O reino é a herança para quem persevera. Diga comigo, o reino é a herança para quem persevera. Persevere, queridos. Diga aí para seu irmão do lado, fazer que nem o pastor, só uma vezinha. Diga aí, persevere, irmão. A recompensa. Aleluia. O louvor pode vir, enquanto eu concluo. Apocalipse 21, queridos, revela que Deus não abandonou o seu propósito. Diga assim, Deus não me abandonou. Você tem essa certeza em seu coração? Aleluia. A Bíblia começa com Deus caminhando com o homem em um jardim. E ela termina com Deus habitando para sempre com o seu povo em uma nova criação. No início havia comunhão, amém? Depois da queda depois veio a queda. Então veio a promessa. Depois veio a cruz. Depois a ressurreição. E agora aguardamos ansiosamente a consumação. Tudo que vivemos hoje aponta para esse dia glorioso. Tudo que nós vivemos, queridos, hoje em Cristo, não é porque nós temos que ter uma religião. É porque nós temos um Deus que está nos aguardando, está preparando tudo para nos receber um dia na sua glória. Então, esse reino, ele já está presente entre nós, mas ainda não em sua plenitude. Vivemos pela fé, esperando o dia em que veremos aquilo que hoje apenas cremos. Apenas esperamos pela fé. Apenas temos confiança na palavra revelada. Mas nós cremos que existe uma cidade santa, uma nova Jerusalém. Existe um Deus que irá morar conosco nessa cidade eternamente. Vivemos pela fé, e quando esse dia chegar, não haverá mais lágrimas, medo, dor ou morte. Haverá um rei reinando para sempre, e um povo plenamente redimido, e uma criação completamente restaurada. Lá em Efésios 3:14, são textos que foram ministrados muito bem nesses 2 meses que nós temos falado sobre sobre o reino de Deus, né? E sobre a plenitude do reino de Deus. E o pastor ministrou na sua última ministração. Efésios 3, verso 19. Vou ler a partir do 17. Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aleluia. A nossa esperança é viver para sempre na plenitude
este amor, lembra do amor que eu falei? Que foi a causa de Deus não ter destruído a sua criação. Foi o amor que Ele tem por cada um de nós. E esse amor é o que Paulo nos diz, que nós possamos conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, e que possamos ser cheios de toda a plenitude de Deus. Fique de pé, por favor. Que essa esperança ela mude o nosso jeito, o nosso modo de ser. Que essa esperança transforme a minha vida hoje, a sua vida hoje. Como eu falei, eu não sei como você tem vivido, eu não sei o que você tem esperado, eu não sei o que você pensa sobre esta consumação, mas hoje a palavra foi revelada ao seu coração, e que você possa mudar a sua concepção hoje, mudar as suas atitudes, mudar a sua forma de buscar a Deus, de viver para Deus, e você deixar que Ele governe a sua vida, porque muitos de nós estamos esperando entregar o governo das nossas vidas apenas na eternidade. Não, o governo das nossas vidas, ele precisa ser entregue hoje, aqui, nesta terra, ao Senhor. Feche os teus olhos. Senhor, que essa esperança
aumente a nossa visão, mas que possamos ver o céu dos céus e possamos contemplar a gloriosa bondade do Senhor sendo estabelecida na terra. Encontre aqui, Senhor, corações fiéis, corações sedentos, corações puros, corações verdadeiros, corações quebrantados, que vivam ansiosamente aguardando a consumação da tua glória. Em nome de Jesus. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais virei
olhos sejam abertos. Quando eu estava preparando essa ministração, Deus me fez lembrar de algo que eu vivi num reencontro. Eu vivi algo no reencontro glorioso. Eu acho que não chega ao mínimo que João viu, mas eu fui arrebatada aos céus e eu pude contemplar um pouco dessa glória eterna que Deus tem preparado para nós. Eu pude experimentar, queridos, o que vai ser no céu. E quando eu estava sendo conduzida pela mão, eu não via o rosto, eu sabia que era um homem de branco, maior do que eu, e ele me conduzia pela mão e me levava a um jardim tão lindo, que eu não consigo descrever com nada aqui na terra. E ele me levava mais à frente, onde tinha um portão, e esse portão era dourado, muito lindo. E quando eu chegava diante desse portão, o portão estava aberto, e aquela luz que vinha de dentro invadia todo o meu ser de uma forma tão poderosa que até hoje eu não consigo descrever com palavras aquilo que eu vi, mas eu pude contemplar um pouco dessa glória que Deus tem preparado para a sua noiva, para a sua igreja. E eu quero te dizer, meu irmão, vai valer a pena. Vai valer a pena o teu sacrifício. Vai valer a pena a tua renúncia. Vai valer a pena o teu não ao pecado. Vai valer a pena viver para esse Deus. Porque no dia que Ele vier te buscar, nos buscar, você vai entender a grandeza, a profundidade e o tamanho glorioso dessa presença na sua vida. Área
serão mais os mesmos, porque eles entenderam que o reino não é terreno, o reino é eterno. A glória não é terrena, a glória é eterna. O governo não é terreno, o governo é eterno. Viveremos como se Cristo voltasse hoje, perseverando, fiel até a morte, fiel até o dia que Cristo venha nos buscar, para termos os nossos corpos transformados e recebamos a coroa eterna que está preparada para cada um de nós. Corramos a carreira de Cristo, queridos, contemplando a nossa recompensa que está na glória. E não é uma glória qualquer, é a glória do Deus vivo, do Deus que vive, do Deus que reina, do Deus que governa, do Deus que é santo, do Deus que é poderoso. Oh, Riandarei, Manás. É esse Deus que nós aguardamos ansiosamente. Obrigado, Senhor, pela tua palavra revelada. Toma cada coração em tuas mãos. Que cada um que nos assiste ou que está aqui nesse templo tenha uma experiência gloriosa contigo ainda essa semana. Que cada um, ó Deus amado, possa experimentar a profundidade, ó Deus amado, desta palavra. Que não é palavra vã, que não é palavra repetida, é a tua palavra revelada, onde nós viveremos uma glória eterna, uma glória que não terá fim. E nós cremos nessa verdade, e nós esperamos essa verdade se cumprir em nossas vidas. Aleluia! Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Louvado seja o teu nome, Pai. Abençoa cada um. Cobre cada um com o teu sangue. Sabemos que não é fácil viver neste mundo. Sabemos que o tentador ainda está em nosso meio, projetando para nos derrubar. Mas que sejamos perseverantes, que sejamos homens e mulheres confiantes, que andemos vigilantes para não cair nas astutas ciladas do diabo, mas que possamos permanecer firmes até o fim, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o rosto do Senhor resplandeça sobre ti, que a graça, o poder, a misericórdia abunde sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que você tenha uma semana de paz e que a gloriosa presença de Deus seja firmada no seu coração e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.